O Mangekyo Sharingan é um poder absurdo que pouquíssima gente, pouquíssimos personagens do clã Uchiha conseguem despertar. E desde o clássico sempre deram um peso muito grande para esse poder. Chegava até a dizer que para conquistar o Mangekyo era necessário matar o melhor amigo. Então assim, não era uma coisa simples, concordo? Matar o melhor amigo não é coisa simples. Mas recentemente em Boruto, a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan. Só que ela não matou ninguém e ninguém chegou a morrer. Como assim? Tipo, ficou Nutella? Ficou o poder do amor, Ribriane? Ficou forçado? Vem comigo que eu vou te responder isso agora. Vamos lá. Peter aqui no cenário improvisado, mas eu quero sempre estar aqui conversando com vocês, ok, galera? Eu acho que agora não é novidade pra ninguém que a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan dela nesse último capítulo de Boruto aí, e é o último capítulo da fase clássica do mangá. Agora o mangá entrou no hiato, que a gente até já conversei com vocês isso, e quando voltar, ainda esse ano, tá, diga-se de passagem, vai voltar com tudo, tá com geral crescido, né? E a Sarada já vai começar essa fase Shippuden bem demais da conta. Pô, tá top, não tá? Top demais, afinal, pô, ela vai estar com fucking par de Mangekyo Sharingan. Só que esse despertar da Sarada deu o que falar. Teve gente que hypou pra caramba e ficou ansioso pra ver ela em ação com esse novo poder. E teve outra galera que achou que esse despertar foi forçado, porque ela não precisou matar ninguém e tudo mais. Então estão aliviando muito pros novos personagens. Então as opiniões estão bem divididas. E na minha opinião, você devia deixar seu like. Porra, galera, na boa. Deixa seu like, comenta aqui que você curtiu o despertar. Você curtiu o despertar ou você achou forçado? O que você acha? Se você tem que despertar para essa pergunta agora, na verdade. Aliás, convidando vocês para acompanhar minha viagem aqui. Nesse momento eu tô na Itália, gravando esse vídeo para vocês. Italiano, mangiare. Mas vem para cá acompanhar essa viagem. Vou deixar o link do meu novo canal, Malafeito, canal de viagem. Tá bacana demais vocês acompanharem isso. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vou resumir pra vocês. A situação é essa. Depois que rolou toda aquela bagunça com a Eida trocando o Boruto e o Kawaki de lugar, na história toda, usando o poder da onipotência dela, todo mundo começou a caçar o Boruto. Todo mundo começou a achar que o Boruto tinha matado o Naruto e que ele tinha acabado de tentar matar o filho legítimo do Naruto, o Boruto. Vai lembrando comigo, ok? Os dois foram trocados na história. Pra todo mundo, na mente de todo mundo, ok? A gente sabe que a verdade não é bem essa. Foi o Kawaki que fez a bagunça toda, né? Aquela baguncinha lá na Califórnia. E o Naruto não tá nem morto. Ele tá congelado numa outra dimensão onde o tempo não passa e ele tá junto com a Hinata. Pô, tá bem acompanhado demais, né? Mas todo mundo acredita que o Naruto foi de arrasta pra cima, foi de Americanas. E que quem matou foi o Boruto. Todo mundo. Menos a Sarada. Bom, e menos a gente também. A Sarada foi uma das poucas pessoas no mundo inteiro, no planeta inteiro, que não foi afetada pela onipotência da Eida. E o motivo oficial disso ainda é desconhecido, a gente não sabe, né? Lógico que a gente tem muitas teorias por aí. O que importa agora é que ela não foi afetada e que ela sabe que o Boruto é inocente nessa maracutaia toda. Ela sabe disso, mas tá vendo todos os amigos da vila dela indo atrás do melhor amigo dela pra passar peixeiro no pescoço dele. Então imagina como é que não fica a cabeça dela. Tá todo mundo querendo matar o amigo que ela ama, né? E quando ela vai pedir ajuda pro pai dela, ela vê que ele também pensa que o Boruto tinha que se ferrar mesmo, né? Com tanta coisa acontecendo ao redor dela e com 1 milhão de emoções explodindo dentro dela, a Sarada acabou despertando o Mangekyo Sharingan. Essa cena foi uma explosão, né? Até gente que não acompanha Boruto já tá sabendo disso. Geral tá sabendo. Pô, perguntei até pra minha bisavó, ela falou assim, eu tô sabendo. Mas como eu falei, dividiu opiniões. E aí, foi forçado ou não? Já tô olhando os comentários, hein? Realmente a Sarada despertou o Mangekyo sem ter que matar ninguém e sem ver ninguém morrendo. E isso é com certeza, é um grande contraste, muito grande, pra todo o histórico dos Uchihas que a gente viu despertando esse olhinho apelão deles, né? A gente não viu o Madara despertando o Mangekyo Sharingan, mas a gente sabe que ele vivia numa época de guerra, entende? Então, assim, evento traumático foi o que não voltou pro Madara. Pro Izuna foi a mesma coisa. O Itachi despertou dele quando viu o melhor amigo dele, o Shisui, cometer suicídio. O próprio Shisui, inclusive, despertou o Mangekyo dele quando viu o melhor amigo dele morrendo na Terceira Guerra Ninja, sem que ele pudesse fazer nada. O Obito, né? O Obito despertou o Mangekyo dele quando ele viu o Kakashi matar Rin. E o Sasuke despertou depois que ele matou o Itachi. Percebe que tem uma sequência de momentos que realmente convence a gente? Dá pra ver que a vida de um Uchiha não é moleza. Eu acho até que fica claro, por causa dessa descrição toda, que os Uchihas eram um clã amaldiçoado. Anota isso aí que é importante, ainda vou falar sobre isso. Mas o que é mais óbvio de perceber aqui é que perto do que os outros Uchihas passaram, a Sarada, porra, não sofreu nadinha. Isso todo mundo concorda, é impossível se discordar disso. Então, nesse caso, forçaram pra Sarada despertar o Mangekyo, certo? Foi o poder do amor? Calma, vamos conversar sobre isso agora, ok? O Mangekyo Sharingan, ele é o último estágio natural, né, do Sharingan. O próprio Sharingan é bem raro dentro do clã Uchiha. Agora o Mangekyo Sharingan é praticamente uma lenda. Era muito difícil de alguém despertar, tanto que o Madara e o Izuna foram os primeiros da história a despertar esses olhos aí. Para despertar o Mangekyo Sharingan,
é preciso, tem que sentir aquela emoção de perder um amigo ou um familiar, uma coisa forte, ok? Bom, o despertar não está relacionado com a morte em si, mas sim com o sentimento que essa morte causou no Tira. Percebe isso, né? Então ninguém precisa nem morrer. Se você sentir uma emoção com um peso parecido, já é o suficiente, vai, né, despertar. Já ouviu aquele estado, né? Os olhos são as janelas da alma? O Ciclope dos X-Men sabe disso. Pois é, quando a gente está falando dos Uchihas, esse ditado é quase que literal. De acordo com o Tobirama, né, que é o segundo Hokage Casca Grossa, pô, Casca Grossa demais ele, né? O Sharingan são os olhos que refletem a alma. O Tobirama diz que os Uchihas são pessoas que sentem muito amor, só que eles reprimem esse sentimento. E quando o Uchiha passa por uma situação de estresse emocional muito grande, toda essa carga de sentimentos é refletida pelos olhos. Nas próprias palavras dele, editor, vamos lá, abre aspas aí. Quando o Uchiha passa a sentir qualquer coisa mais intensa que o normal, algo que estava contido é liberado. Ao passar por uma emoção intensa, como o desespero, seu cérebro produz um chakra especial que reage diretamente sobre o nervo óptico, o que faz com que os olhos se transformem. Então é um sentimento forte como o desespero é suficiente, né, para fazer com que os olhos de um Uchiha se transformem. O desespero já faz isso. E por que tem gente achando que com a Sarada foi diferente? A situação da Sarada é realmente muito desesperadora. Tem coisa mais desesperadora que essa? Ela tá basicamente no olho do furacão. Tá tudo caindo em cima dela, nas costas dela. Se liga na sequência de eventos que aconteceram nos últimos 30 minutos da Sarada, ok? Na ordem cronológica da Sarada. Ela se colocou na briga do Boruto e do Kawaki disposta a proteger o Boruto, que é o melhor amigo, né? E é um irmão pra ela. Só que como a escada de poder ali era absurda e o Kawaki foi pra cima pra matar, ela acabou não conseguindo nem reagir e o Boruto pulou na frente do golpe, perdendo o olho dele no processo. Então ela foi protegida pelo amigo que ela queria proteger e viu esse amigo se ferrar por causa dela. Vai entendendo isso. Aí depois toda a bagunça que a Ida fez, a situação só piorou. A Sarada viu os outros melhores amigos dela atacando o Boruto pra matar. Olha na cabeça da Sarada isso, pensa na cabeça da Sarada. E ela simplesmente não estava entendendo nada da situação. Só viu o Mitsuki, né, indo pra cima do Boruto com transformação sábia, porra, com sangue nos olhos. Pra piorar, logo em seguida ela recebe a notícia. Naruto tá possivelmente morto pelas mãos do Boruto. Só nisso aqui já cria um turbilhão de emoções. Só o que eu falei pra vocês já é um turbilhão de emoções. O Naruto é simplesmente o ídolo da Sarada. O cara em que ela se espelha pra se tornar uma Hokage. A notícia de uma possível morte dele, pra mim já seria impacto o suficiente, né? É mais do que o suficiente pra Sarada. Ainda mais que estão falando por aí que o culpado disso é o Boruto, o melhor amigo dela, né? Que tinha acabado de perder o olho pra proteger ela. Imagina isso. Nesse ponto aqui a Sarada não tinha sido afetada, mas também estava perdidona no rolê. Imagina, cara, o que tá acontecendo aqui? Depois a Sumire chega e explica que elas não foram afetadas pela onipotência e fala que elas são as únicas que podem ajudar o Boruto naquele momento, porque ninguém mais acredita nele. Enquanto ela recebe esse monte de informações, o Sasuke tá ali, do lado dela, falando que ia atrás do Boruto também. Pensem como é que tava a cabeça da Sarada naquele momento, vendo que o melhor amigo dela tava sendo perseguido pela vila inteira, sendo acusado de matar o próprio pai. Tudo isso injustamente. Ela sabe que é injustamente. E como ela viu quando o Mitsuki atacou o Boruto, não tinha nada que ela pudesse fazer. E é por isso que, né, a Sarada, num completo desespero, virou pro Sasuke e falou o seguinte, abre aspas. Você não tem que entender o que estou dizendo, mas poderia, por favor, só escutar o primeiro e único pedido egoísta de sua filha. Por favor, ajude o Boruto. E fecha aspas. E aí, despertou o Mangekyo Sharingan. Galera, olha, você pode não ter curtido o momento de despertar dela. Tranquilo, tá no seu direito, ok? Eu, inclusive, acho que poderia até desenvolver melhor essa curva do desespero da Sarada. Pra mim, tipo, não foi perfeito, tem que dizer. Mas falar que tá forçado ou que isso aí é um furo de roteiro porque ninguém precisou morrer, aí já tá errado, eu não concordo com isso. Porque está totalmente apoiado em tudo que a gente já viu na história de Naruto. É totalmente embasado. Prova disso é o próprio Sasuke. O Sasuke não despertou o Mangekyo Sharingan quando ele matou o Itachi. Não foi isso. Ele despertou o Mangekyo Sharingan quando ele ouviu a verdade sobre Itachi, né? Ouvir tudo aquilo foi um choque muito grande pra ele. Ele despertou sentimentos muito intensos que deram luz, sim, ao Mangekyo Sharingan. Foi ele que ele despertou. Inclusive, rola até a teoria de que o Obito não despertou o Mangekyo quando via Rin morrer, mas sim quando ele mesmo estava prestes a morrer esmagado pela rocha. Né? Ele começou a se lamentar sobre a própria morte e ali pode ter sido o momento em que ele despertou o Mangekyo dele, né? Já que depois o Madara que encontra ele diz que é como se ele tivesse atravessado pelas pedras, sabe? Fazendo claramente uma referência ao Kamui, tipo, as pedras atravessou ele. Eu vou trazer até um vídeo completo sobre essa teoria. Já vai comentando aqui se vocês querem que eu traga ou não, ok? Comentem, mas vamos continuar. Então, essa questão de ter uma morte não é obrigatória. É que nem eu falei antes, galera, o negócio é ter uma emoção forte. É como eu fazendo vídeo pra vocês, eu tenho essa emoção forte sempre. A Sarada não é Nutella porque ela não precisou ver ninguém morrer pra despertar o Mangekyo dela. Sacanagem. Inclusive tem isso, né? A Sarada não é Nutella, mas ela é sim diferente dos outros. Os Uchihas que a gente viu durante toda a história de Naruto eram um clã amaldiçoado.
A maioria deles despertou o Mangekyo quando, né, aqueles sentimentos fortes de amor deles se tornaram sentimentos de ódio, né? Fez uma conversão. O Shisui e o Itachi foram poucas exceções disso aí que eu falei. E a gente tá aqui careca de saber, né, da maldição do ódio dos Uchiha. Como os Uchiha escondem esse amor deles, sabe? O amor de um membro poder ser transformado em ódio sem um piscar de olhos, se eles de alguma forma perdem as pessoas mais próximas a eles. E aí dá no que a gente viu. Tentativa de golpe de estado, massacre do clã, guerras, Tsukuyomi infinito, caramba, porra, impressionante. Tudo isso aconteceu por causa da maldição do ódio. E os Uchiha despertavam o Mangekyo Sharingan dentro dessa maldição também. A história de Naruto toda foi sobre esse ódio dos Uchihas. Gira em torno disso. E aí que tá. O encerramento do mangá foi justamente com o Naruto e o Sasuke quebrando esse ciclo de ódio juntos, os dois. Os dois salvaram o mundo e decidiram parar por ali as batalhas sem fim lá que estavam rolando o tempo todo entre os antepassados deles. Ou seja, aquele ciclo terminou neles. Naruto e o Sasuke quebraram a maldição do ódio para que as próximas gerações pudessem crescer não com ódio, mas com paz e proteção. E amor também. Love, love, love. Galera, a Sarada é realmente fruto disso, para pensar, né? Quando ela nasceu, a maldição do ódio já não existia mais. A gente querer que ela desperte o Mangekyo por causa de um sentimento de ódio absurdo, né, como foi o que aconteceu com o Sasuke no passado, é querer que tudo que os antigos protagonistas fizeram vá pro lixo, não faça sentido aquele ciclo quebrado deles. Porque eles lutaram para que a Sarada não precisasse despertar o Mangekyo com o poder do ódio. Enfim, se concordam comigo? Eu quero muito saber. Comenta aqui se você tá ansioso pra volta do mangá de Boruto. E não esquece, tô convidando vocês para vir aqui, para essa casa aqui comigo agora na Itália, assistir meu novo canal, minhas viagens. Tô gravando todos os dias. Tá maneiro demais. Aliás, hoje sai um novo vídeo, já deve ter saído aí. Tá maneiro demais. Vocês estão vendo a gente na Suíça. Porra, tá bacana demais, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Vou deixar aqui um vídeo pra você assistir, ok? Do Mala Feita. Você não precisa se inscrever. Se inscreve, assiste o vídeo. Se você curtir, você se inscreve. Obrigado de coração. Tamo junto sempre. Até a próxima. Uhul!